Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a resolução da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília 2025. Vai ser uma resolução rápida, né? 4 questões dissertativas que aparecem aí pra gente. A banca da VUNESP, né? Então um clássico aí. A gente já está acostumado com outras provas, então a gente vai fazer aquela resolução detalhada aqui do canal. Se você nunca veio aqui, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011 e estou aqui no YouTube ajudando o pessoal a se preparar para os mais diversos vestibulares, como a FAMEMA. Beleza? Se você gostar, se o vídeo fizer um significado para você, tocar aí, te ajudar, não esquece de deixar curtido, comentário pro engajamento, se inscrever e o que você conseguir aí, que der tudo certo. Beleza, então aqui tá a capa da prova, né? FAMEMA 2025, prova 1, né? São 8 questões que a gente tem aqui, né? De química, biologia e tal, pro pessoal resolver e o tempo é de 5 horas. Então, passando aqui, você vê que você tem muito tempo por questão, né? Mais de 30 minutos, aí algumas provas da VUNESP têm essa característica. Para você ficar bem treinado, né, para outras provas, não ficar aí relaxadão com 30 minutos por questão, tenta resolver essas questões em 15, 20 minutos, beleza? Então, o que a gente tem aqui na prova, né? Só vou arrumar um negocinho aqui, um minuto. O que a gente tem aqui na prova, né? Então, 4 questões com item A e B. Cada questão pergunta 2 coisas no item A e 2 coisas no item B. Então, cada questão pergunta 4 coisas aí. Pegando os temas principais, o que eu vi aqui, né? Então, questão 1, química geral, átomo e ligação química. Segunda, estequiometria. Item B, estequiometria, a gente vai fazer aqui. Segunda questão, átomo e ligação química. Item B, fisicoquímica. Questão 3, fisicoquímica bastante no item A e no item B. Quarta questão, química orgânica no item A, físico-química aí um pouco mais difícil aí em relação à prova inteira, né? Vai ser estequiometria com termoquímica e estequiometria com gases, tudo junto no item só. Então é um ponto aí bem disputado esse último aqui do item B da questão 4, beleza? Então essas 4 questões pra gente fazer. Vamos lá que vai dar tudo certo. Questão com conta, é importante. Só o item B aqui da questão B, item B da questão 1, e o último item aqui, o item B, né, da questão 4, beleza? Avaliei a prova como média para difícil, algumas questões aí como média, outras como média para difícil, para não ficar injusto, média para difícil a prova, beleza? Maravilha, passando, né? É importante. Além dessa questão, dessa prova aqui da FAMEMA, tem outras provas da banca da VUNESP aqui no canal para você estudar. Então não vai faltar material para você estudar, né? UNESP 2024, segunda fase, FAMEMA 2024, FAMEMA 2023, Santa Casa, FAMERP, Provão Paulista, é tudo banca da VUNESP aí para você resolver. Então tem questão teste, questão escrita ou discursiva, né? Depende de como você chama. Então tem muito material para você estudar para VUNESP, beleza? Então todos esses vestibulares aqui é da VUNESP, então tem muito material aqui no meu canal para você. Maravilha? Pessoal, recadinho importante aqui. Eu criei um material de estudos para você estudar 100% gratuito. Vão ser mais de 47 listas de exercício, lista de fixação, mapa resumo, roteiro de estudos. Tudo isso está na descrição desse vídeo aqui, lá embaixo para você estudar. Então, só você entrar na pasta, é uma pasta no Google Drive, tá tudo lá bonitinho. São listas de exercícios, né? Que cada exercício tem um vídeo meu, são todas as questões, 99% quase, tem uma outra só que não tá, que o link não tá disponível ainda, resolvidas em vídeo. Então você foi fazer a questão, tá com dúvida? Clica ali que você vai ver um vídeo meu e vai resolver, vai ver o vídeo e vai assistir, vai estar tudo certo e você vai conseguir resolver. Listas separadas por tema, tá tudo muito bom. E listas de fixação também, se você tem dificuldades mais brabas aí e tá trabalhando ali os conceitos iniciais porque você começou aquele tema, beleza? Então não perde essa chance e dá uma olhada nos materiais aí na descrição. Vamos voltar para a prova? Agora sim, vamos avançando aqui, né? A VUNESP fornece tabela periódica, né? Padrãozinho aqui da prova. Primeira questão, questão 1, FAMEMA 2025, questões discursivas aí. Então vamos dar um zoom, né? A queda do Império Romano por volta do século que é 5, quinto, né, deixou a população local desamparada, vendo-se obrigada a buscar recursos para sobreviver. Uma das consequências desse desamparo foi a depredação do Coliseu, feito de mármore, rocha metamórfica constituída de carbonato de cálcio.
CaCO3. Esse anfiteatro foi continuamente saqueado pela população à procura de carbonato de cálcio, que quando aquecido fornecia óxido de cálcio, CaO. Fornecia a cal, né? Ele deu o nome aqui, necessária para a produção de argamassa utilizada na construção de moradias. Então o Coliseu estava lá, né? Cai o Império Romano, o pessoal começou a depredar para conseguir carbonato de cálcio e transformar em cal. Maravilha, né? Não tá maravilha, mas informações aqui importantes, né? Carbonato de cálcio, óxido de cálcio. A gente já tá vendo aí compostos inorgânicos pra gente, né? Então, item A. Qual o número de elétrons da camada de valência do metal em seu estado fundamental? Eu já errei isso em questão da VUNESP por besteira, tá, pessoal? Elétrons de valência do metal no estado fundamental, não é o estado excitado, não é o que ele tá falando aqui, né, do metal, não é do cátion, né, então é do metal neutro, então a gente vai trabalhar com isso aqui, que constitui o carbonato de cálcio, então frisando, né, já errei isso por distração, então é um metal neutro no estado fundamental, beleza? Porque às vezes ele pode pedir do íon, pode pedir do cátion, pode pedir no estado excitado, se tiver alguma situação, por exemplo, de que aconteceu uma transição eletrônica. Então, cuidado para não errar isso por besteira, né? É uma item fácil. Escreva a fórmula do cátion formado quando esse metal, né, que é o cálcio aqui, né, do carbonato de cálcio, cálcio é um metal, você tem que saber disso, reage para constituir o carbonato de cálcio. Então, número de elétrons de valência e fórmula do cátion formado. Aqui a gente tem a ligação iônica clássica entre um metal, que é o cálcio, e um ânion, né, formado por ametais. Aqui é um poliânion, né, o carbono. O oxigênio, aí 3 oxigênios formam o poliânion carbonato. O cálcio, você vai olhar na tabela periódica, tá com carga 2+. O carbonato tem que estar com carga 2- para zerar. E aí a fórmula desse cátion vai ser Ca2+, beleza? Aí eu vou explicar bonitinho isso daqui. Item B, escreva a equação que representa a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Então aqui uma questão de reações de decomposição da química inorgânica. Então ele te forneceu um reagente, te forneceu um produto, só você fazer a reação, ver o que está faltando e colocar o símbolo de decomposição térmica por aquecimento, né? Porque ele fala aqui, ó, quando aquecido. Então vai ter um símbolozinho especial que a gente tem que usar, que é o triângulo, né? O triângulo de pé é quando sofre, a reação passa por aquecimento, o triângulo invertido quando você retira calor daqueles reagentes para ocorrer a reação química, beleza? Maravilha. Sabendo que a proporção entre carbonato de cálcio e seu respectivo óxido, né? Então, carbonato de cálcio e óxido de cálcio é de 1:1, calcule a massa de cal em quilos produzida na decomposição térmica de 600 quilos de carbonato de cálcio. Considerando que o mármore utilizado nessa decomposição tem 80% de pureza. Então, aqui, pessoal, esse item B, essa segunda parte, né? Estequiometria, química geral, pureza. É uma estequiometria. Você sai da massa, calcule a massa produzida. Então você sai da massa de reagente e chega na massa de produto. Estequiometria massa-massa, que usa pureza. Só tem uma coisinha que você vai ter que tomar cuidado aqui, que ele falou, ó, 600 quilos de carbonato de cálcio. Na verdade, você não tem 600 quilos de carbonato de cálcio, porque foi utilizado mármore com pureza 80%. Então aqui, cuidado, você tem 600 quilos de mármore, e que isso aqui dava até para pedir para anular, talvez, né? Porque tá meio escrito errado isso aqui. Você tem 600 quilos de mármore, aí você usa a pureza de 80% para descobrir a massa que você tem de carbonato de cálcio. Como a pureza é de 80%, vai ser 80% de 600, né? Tira 120, que 10% é 60, 20% é 120, tira 120 vai dar 480. Então você tem 480 quilos de carbonato de cálcio, qual que vai ser a massa de cal produzida. Aí a gente vai fazer essa conta bonitinho, beleza? Pra você entender. Legal. Avaliei a questão aqui como média, tá? Porque o item A é bem tranquilo, aí já a segunda parte do B já fica difícil na estequiometria com pureza, e aí vai para a média. A questão fácil, outro médio, a metade aí de fácil para médio fica médio, beleza? Desculpa, difícil, o item A é fácil, o item B é difícil, entre fácil e difícil, a questão inteira é avaliada por mim, né, pessoal como média. Maravilha. Então vamos passar aqui, né?
Qual o número de elétrons de valência do metal? A prova da VUNESP, né, a FAMEMA, a banca da VUNESP, fornece tabela periódica, você olha lá, tem o cálcio, bonitinho, o cálcio é número atômico, o número maior que está na tabela periódica é a massa, então a massa dele é 40,1, e o número menor é o número de prótons, e se ele tiver neutro, o número de elétrons, né, então o cálcio neutro tem 20 elétrons. Aí você faz a distribuição eletrônica, vê que ele tem 2 elétrons na camada de valência, ou a gente usa a tabela periódica para a função dela que serve, que é a tabela periódica é uma cola para os químicos. Então todo mundo que está aqui na primeira coluna tem um elétron na camada de valência, né? Então lítio, sódio, potássio está na primeira coluna, tem um elétron na camada de valência. Berílio, magnésio, cálcio está na segunda coluna, tem 2 elétrons na camada de valência. Então a gente pode usar a tabela desse jeito também. E aí escrever a fórmula do cátion, né? Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele perde esses 2 elétrons para se estabilizar ali no octeto, né? Que vai ser um núcleo de argônio. Estabilizou o cálcio como cálcio 2+, e ele vai fazer a ligação iônica aqui. Beleza. Eu coloquei também aqui essa segunda parte da tabela, porque aqui no item B a gente vai ter que calcular a massa molar. Então, massa molar do óxido de cálcio precisa da massa do oxigênio. Massa molar do carbonato de cálcio precisa da massa do carbono, da massa do oxigênio, para você calcular e chegar na massa do carbonato. Então, eu coloquei aqui para a gente olhar, né? Massa do carbono é 12, massa do oxigênio é 16. Você teria que olhar isso. Beleza. Eu estou fazendo devagar, né? Você teria ali 30 minutos para fazer a questão. Mas, de novo, questões aí de segunda fase, tenta resolver 15, 20 minutos no máximo para você já ficar treinado e não ficar enrolando muito. Beleza. Então, o carbonato de cálcio é constituído pelo metal cálcio, né? Ele te perguntou qual o número de elétrons da camada de valência do metal no seu estado fundamental. Então, você vai ter que falar para ele qual é o metal e quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, eu comecei falando, o carbonato de cálcio é constituído pelo metal cálcio, Ca, de número atômico 20. Você olhou aqui na tabela, ó, o número menor do elemento, né, aqui da caixinha verde. Se o número atômico é 20, aí o que você pode fazer? Você pode fazer por distribuição eletrônica ou só falar da posição dele na tabela periódica. Eu vou fazer do jeito mais chatinho pra gente treinar, beleza? Então, assim sua distribuição eletrônica será. Então, distribui os 20 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, a gente tem aqui 10 elétrons, né? E aqui tem mais 10 elétrons, total de 20. Aí no S cabe 2, no P cabe 6... 4s2, né? Por que ele termina com 4s2? Porque ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então ele está no quarto período, termina com 4. S2 por quê? Todo mundo que está aqui na primeira coluna termina com S1, todo mundo que está na segunda coluna termina com S2. Então você olha para o cálcio, você sabe que ele termina com 4s2. Então apresenta no estado fundamental 2 elétrons na camada de valência. Qual que é a camada de valência? Camada 4 aqui, né? Beleza, então apresenta no estado fundamental 2 elétrons na sua camada de valência. Fechou? A2, né? Porque ele pede duas coisas, eu faço isso na resolução, tá? A1 a primeira coisa, A2 a segunda coisa que ele pede na questão. Só para você se organizar. Na hora você só coloca o item A e faz 2 bloquinhos aqui de texto para ele. Eu estou grifando o que é mais importante, né? Então, no composto formado, o metal cálcio irá perder os elétrons da camada de valência, formando o cátion cálcio 2+. Fácil, 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 fácil. Tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu indico vídeos e outras coisas para você estudar. Beleza? Passando aqui, reação de decomposição e calcular a fórmula, a proporção, a estequiometria massa-massa. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu coloquei, a gente vai partir de uma massa de mármore, na verdade, ó, ele fala 600 kg de carbonato de cálcio, mas na verdade é 600 kg de mármore, porque o mármore tem impurezas, e aí você chega nessa massa de carbonato de cálcio que não é 600. Você parte de uma massa e chega na massa em quilos, né? Ele quer aqui, calcule a massa em quilos de cal, beleza? Massas molares, pureza, como que a gente vai usar? Pureza de 80%. Você pode usar qualquer proporção que você quiser que dê 80%. Então, eu posso usar
80 quilos de carbonato de cálcio para 100 quilos de mármore. Eu posso usar 80 gramas por 100 gramas. 80 dividido por 100 é essa proporção de 80%. Então eu sei que em cada 100 gramas de mármore, eu tenho 80 gramas aqui de carbonato de cálcio. Então essa proporção que eu coloquei é da pureza. A gente vai usar quando for fazer a conta. Massa molar do carbonato de cálcio. 3 vezes o do oxigênio, que é 16, dá 48, mais 12. Minha esposa chegou, daqui a pouco eu volto, peraí. Voltei, pessoal. Fui abrir o portão para minha esposa, comer com ela aqui. Agora voltei um tempinho depois. Vamos continuar com a correção, beleza? Então a gente estava vendo aqui os fatores, né, que a gente vai utilizar nessa análise dimensional. Então a gente viu aqui que vai fazer uma estequiometria massa-massa. Se vai fazer uma estequiometria massa-massa, precisa da proporção estequiométrica que a gente já tem aqui de 1 para 1. Usa a massa molar do carbonato de cálcio, a massa molar do óxido de cálcio, né, da cal, então 40 mais 16, 56 gramas por mol. Então vamos fazer o 1B, pessoal. Então o 1A a gente já fez, né, distribuição eletrônica, 2 elétrons na camada de valência, cálcio 2+. Reação de decomposição térmica, então ele te falou, né, pelo exercício, que o carbonato de cálcio se decompõe sobre aquecimento formando óxido de cálcio, a cal. O que a gente tem que fazer aqui? Se é sob aquecimento, a gente tem que colocar o símbolo de aquecimento, que é esse triângulo aqui. Então, carbonato de cálcio sobre aquecimento produz óxido de cálcio, só que essa equação aqui, você pode olhar que tem 3 oxigênios de um lado, um do outro. Um cálcio de um lado, um cálcio do outro. Tem carbono aqui, não tem carbono nos produtos. Então tá faltando um outro produto. Não é uma questão de balanceamento, é uma questão de você conhecer essa reação. Então, como está faltando um carbono e 2 oxigênios, o que é produzido aqui, intuitivamente, é o dióxido de carbono ou gás carbônico. Agora sim a gente tem a reação de decomposição do carbonato de cálcio. Eu vou até pegar aqui alguns carbonatos. Não vou pegar, não. Eles estão aqui no meu armário, ó. Se você olhar aqui atrás, dá para ver. E aí tem várias substâncias com carbonato de cálcio que a gente tem que conhecer, né? Vou pegar, peraí, rapidinho. Beleza, pessoal. Então eu peguei aqui, ó, o carbonato de cálcio utilizado em produtos aí para suplemento mineral, tá vendo? Ah, preciso ingerir cálcio. Aí o pessoal toma esse carbonato de cálcio aqui. Então tem esse produto, tem minerais também. Então aqui ele tá falando, né, por exemplo, ó, aqui tem uma dolomita, que é um mineral, ó, vamos aproximar aqui para você ver. Tem a dolomita que é, deixa eu sair da frente. Que é esse mineral aqui, ele é de carbonato de cálcio, tem magnésio também, conchas. Então, olha a concha que eu tenho aqui, maravilhosa. Deixa eu me cobrir aqui, ó. Então, a concha, ela tá até um pouco zoada por dentro, porque eu faço alguns experimentos de colocar ácido aqui para fazer a reação de efervescência, né? Então, carbonatos são muito importantes, né? Então, a gente viu o suplemento para cálcio, concha, minerais, beleza? Então, aí no caso do mármore também é um mineral importante para a gente conhecer com cálcio, beleza? E aí quando você aquece, você faz a reação de decomposição térmica por aquecimento. Beleza. Agora a gente vai calcular a massa produzida por análise dimensional. O 1B, né, segunda parte, B2 aqui que eu circulei de vermelho lá. Então, 600 kg de carbonato de cálcio? Não, 600 kg de mármore, tá? Então, esse exercício tem esse probleminha aí. Então, essa é a massa de reagente, a gente usa uma conversão de massa aqui. Eu vou sair de quilograma e vou para grama. Por que eu vou para grama? Eu vou para grama porque as massas molares, ó, a massa molar do carbonato de cálcio, a massa molar do óxido de cálcio, elas estão em grama. Então você vai ter que trabalhar em grama para você sair de grama e ir para mol, para você fazer essa análise, tá? Então a gente tem que 1 kg de mármore tem 10, a terceira tem 1000 kg de mármore. A gente quer trabalhar com o mármore? Não, a gente quer trabalhar com carbonato de cálcio. Agora a gente usa essa proporção, a gente coloca a grama de mármore embaixo e eu sei que a cada 100 gramas de mármore eu tenho 80 gramas de carbonato de cálcio. O que é isso daqui? Isso daqui é a minha pureza do mármore, por isso que está num destaque aqui, porque é o fator, é a parte da conta mais importante quando a gente está fazendo exercício de pureza, beleza? Agora a gente vai usar a grama de carbonato de cálcio aqui embaixo. O que a gente vai usar? A gente vai usar a massa molar. Para quê? Para a gente sair da grama de carbonato de cálcio e ir para mol de carbonato de cálcio. Então a gente saiu de quilograma,
foi para grama, que é essa unidade em cima, saiu de grama de mármore, desculpa, foi para grama de carbonato de cálcio, saiu dessa unidade aqui de cima, foi para mol de carbonato de cálcio. Por que que a gente vai convertendo essas unidades? Para a gente usar a proporção de 1 carbonato de cálcio para 1 óxido de cálcio, que a proporção é 1 para 1. Agora a gente usa a proporção estequiométrica, então exercícios de estequiometria a gente usa essa proporção, né? Que é a proporção entre os reagentes, entre os reagentes, entre produto e reagente, a proporção com os coeficientes estequiométricos. Chegamos em mol de óxido de cálcio. Ele quer o quê? Ele quer a massa de óxido de cálcio em quilos. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai usar mol de óxido de cálcio embaixo. O que que a gente tem com mol e massa? A massa molar. Então a gente coloca 1 mol, tem 56 gramas, chegamos em gramas. Se a gente fizesse essa conta até aqui, a gente ia achar gramas de óxido de cálcio. Quer em grama? Não, quer em quilo. Então a gente usa uma conversão de grama para quilo. Qual que é a razão grama para quilo? 1000 para 1, né? 1000 gramas, 1 quilo. Chegando aqui, a gente tem como última unidade em cima que não vai cortar, né? Vai cortar essas, vai cortar essas, vai cortar essas duas, vai cortar mol com mol, vai cortar mol de cal com mol de cal, vai cortar grama de cal com grama de cal. Vai só sobrar essa daqui de cima, que é quilo de cal. O que que sobrou? 600 vezes 10 a terceira. Esse 10 a terceira que tá aqui, eu cortei com esse 10 a terceira que está aqui, então ele não foi para a conta final. Então 600 vezes 80 vezes 56 dividido por 100 dividido por 100 dividido por 100. 10 a segunda, né? Porque 100 é 10 a segunda, vezes 10 a segunda dá 10 a quarta. Então olha só como que fica uma linha só, como que fica linear o exercício, como que fica bonito. A gente parte da massa de um reagente, chega na... Desculpa, a gente parte da massa de um reagente, chega na massa de um produto, faz tudo em linha. Se fosse fazer por regra de 3, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras de 3. Então, vai ficando mais prático, né? E é um jeito até mais lógico, né? Que você tá saindo de um indo pro outro e você vai vendo as etapas que você fez. Aí você faz essa conta, né? Dá 2.688.000 dividido por 10 a quarta, volta 4 vírgulas, dá 268,8. Então você vai ter que fazer essa continha aqui de cima e voltar 4 casas na vírgula, né, que é dividir por 10 a quarta. Então a massa de cal, né, óxido de cálcio produzida, é 268,8 quilogramas, que foi a unidade que sobrou. Esses exercícios com conta, antigamente nas resoluções eu circulava tudo. Eu parei de fazer isso que estava ficando muito poluído. Eu só tô circulando agora nas minhas resoluções quando tem uma conta, para ficar bem evidente para o corretor, né? Então a massa de cal produzida é 268,8 kg. Então circulei porque tem a conta, ele pode se perder. Antes eu circularia aqui, circularia tudo isso. Só a conta que eu tô circulando, beleza? Então vamos dar um zoom out aqui, vamos dar uma afastada, né, pra gente ver. O que que a gente fez aqui? 1, 2, 3, 4 coisas solicitadas, né? Aqui no primeiro, coisas de átomo e ligação química, mais tranquilo. O B tem a parte da reação de decomposição. Aí eu tô deixando essa sugestão aqui para você da questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí com a banca da VUNESP também. Aqui você vai ter que fazer outra reação de decomposição, que é a decomposição da água oxigenada. Então olha só, a VUNESP, né, pela FAMEMA, pediu a decomposição do carbonato de cálcio aqui, e nessa outra questão da VUNESP pediu a decomposição da água oxigenada. Você tem que conhecer essas reações inorgânicas, tá? Então, para você fazer coisas parecidas. E aqui um outro exercício da VUNESP também, da FAMERP, para você fazer estequiometria com pureza. Então a gente fez estequiometria com pureza, aqui vai ter que fazer estequiometria com pureza também. 2 sugestões aí para você continuar treinando. Maravilha? Vamos para a próxima questão? Beleza, passando aqui, questão 2, FAMEMA 2025. Agora a gente vai fazer aqui, ó, vamos dar um zoom. Antes da gente começar a ler o texto, você olha aqui no espaço de resposta, tem um gráfico aqui, provavelmente para você preencher. Isso é importante olhar. Então, pressão de vapor por temperatura. O que é isso daqui? Isso aqui são gráficos de pressão de vapor, da tonoscopia, que a gente tem que dominar, e a VUNESP, né, que é a banca que faz a prova da FAMEMA, gosta bastante, tá? Vou deixar algumas sugestões pra gente no final do vídeo. Então vamos lá, ó.
Bate o olho aqui na tabela, né? Solução 1, 2 e 3, cloreto de magnésio, etilenoglicol, propilenoglicol, deu as fórmulas e deu a concentração de soluções, né, provavelmente desses solutos aqui. Então, a adição de um soluto não volátil a um solvente altera as temperaturas de ebulição e de congelação. Geralmente a gente fala congelamento, tá? Não é muito comum falar congelação. E de congelamento desse solvente, produzindo soluções que são utilizadas em sistemas de arrefecimento e regulando a temperatura desses sistemas. Então, arrefecimento é para resfriar, né? Então, tem um líquido ali que passa na parte quente de um motor, na parte quente de uma termoelétrica, na parte quente de algum sistema que está funcionando. Ele passa, rouba calor, só que ele tem que aguentar essas temperaturas altas, baixas, né? Então, aqui no sistema de arrefecimento, ele tem que ter um sistema de regular a temperatura, ele não pode ter uma faixa ali que ele solidifica rápido, que ele solidifica rápido, que ele vira gás rápido. Então a gente quer que ele fique como solvente, quer que ele fique como líquido, uma grande faixa de temperatura para funcionar como líquido de arrefecimento. Então se ele só tem ali, se ele, por exemplo, congela a 50 e congela a 50 e vira vapor a 60, você só pode trabalhar com ele por 10 graus, seria um líquido ruim, beleza? Então, tá. A tabela apresenta a composição de 3 soluções formadas por solutos não voláteis. Então aqui, pessoal, é um exercício de propriedades coligativas, né? A gente já viu a questão da pressão de vapor, agora ele está falando dessa alteração no ponto de ebulição e na temperatura de fusão quando congela. Solutos, geralmente, quando a gente está estudando isso, são solutos não voláteis, que ele vai ficar ali no solvente e não vai evaporar, não vai sair. Ele vai entrar na solução, vai ser um soluto que vai estar ali na solução e vai ficar ali. Ele não vai evaporar, ele não é volátil, beleza? Vimos aqui as 3 soluções, né? Então, item A. Qual das soluções, 1, 2 e 3, é condutora de eletricidade e qual o tipo de ligação existente no soluto presente na solução condutora de eletricidade? Então, 2 coisas. Qual das 3 conduz e qual tipo de ligação? Essa parte de condução não é propriedades coligativas. Isso a gente vê em átomo e ligação química. Então, a gente vê em átomo e ligação química e vê em soluções também. Então a gente vê quando vê ligação química, vê compostos iônicos, compostos covalentes, vê compostos que sofrem ionização. A gente vai fazer uma revisãozinha disso já para você entender. Então a gente tem aqui cloreto de magnésio, que é um composto iônico, que é um cátion com ânion. A gente tem o etilenoglicol, que é um composto covalente, fazendo ligações covalentes aqui. Hidrogênio com ligação covalente com oxigênio, oxigênio com ligação covalente com carbono, ligações covalentes. E além disso, né, o etilenoglicol e o propilenoglicol, né, eles são álcoois aqui, né, tem função orgânica álcool, eles não são ácidos. Então, por exemplo, o vinagre, ele tem grupo OH ligado em um C dupla O, ele tem a função ácido carboxílico. Aí uma parte desse hidrogênio, ele ioniza. Então, quando que vai formar uma solução condutora de corrente elétrica? Quando o soluto gerar íons em solução. Quando o soluto cria íons em solução, né, ele sofre alguns processos. Ele pode sofrer o processo de dissociação, que ocorre, por exemplo, no caso do cloreto de magnésio. Então aqui a gente já sabe, deixa essa parte aqui, a gente já sabe que o cloreto de magnésio, por ser um composto iônico, ele sofre dissociação iônica, separa esses íons e aí vai conduzir corrente elétrica. Outros compostos covalentes, eles podem ou não conduzir corrente elétrica. Se ele tiver uma função orgânica ácida, se ele for um ácido e liberar uma parte de H+, por exemplo, está criando íons H+, Cl-, carboxilatos, está criando esses íons, aí também íons em solução vai formar soluções eletrolíticas. Agora, por exemplo, açúcar. Você joga açúcar em água, é um composto covalente, ele só se dissolve em água. Aí esse processo não é nem dissociação iônica e nem ionização. Açúcar em água, como ele só se dissolve, como a molécula só se dissolve, chama dissolução molecular. Esses dois dentro do solvente, eles só vão se dissolver e não vão criar, não vão gerar íons. Então eles formam o que a gente chama de solução não eletrolítica. Então qual das 3 soluções conduz corrente elétrica? 1. Qual o tipo de ligação existente nesse soluto? Ligação iônica. Muito tranquilo, essa parte é fácil.
Aí vamos pro B aqui, que eu já tinha dado uma circulada, né? Qual das soluções 1, 2, 3 apresenta a maior temperatura de congelamento, né? Congelação, ele tá usando aqui. Complete o gráfico de temperatura por pressão de vapor, que tá lá embaixo, que a gente já viu, existente no campo de resolução de resposta, indicando nos círculos o número das 3 soluções apresentadas na tabela. Então ele quer a que tem a maior temperatura de congelamento e saber a parte da pressão de vapor. Então, o tema aqui, agora sim, né, que é um tema mais que a gente vê depois, né, de átomo e ligação química, que é o tema de propriedades coligativas. Esse B aqui ele já fica difícil. Por quê? Ele está perguntando de crioscopia, né, você analisar a influência da concentração de solutos na temperatura de congelamento, isso é o do crioscopia. Quando a gente mede, faz cálculos, aí é criometria, beleza? Aí usa uma fórmula para determinar o quanto mexe, quanto interfere nessa temperatura de congelamento. Quando faz as contas é criometria. Aqui, como a gente só vai fazer uma análise meio qualitativa, é crioscopia. E na parte aqui da temperatura, da pressão de vapor, é a tonoscopia. E quando faz cálculos é a tonometria, beleza? Então esses são os temas. Essa é a parte qualitativa aqui da nossa análise. Então a gente já viu aqui que das 3 soluções, né, a pergunta verdinha é o cloreto de magnésio. Para responder agora qual que sofre a maior influência da temperatura de congelamento, você tem que conhecer as propriedades coligativas. Então, o que acontece? A gente já viu essa questão do composto ser jogado em água e se dissociar ou não se dissociar. Então, o que acontece? O etileno glicol, você joga um mol de etileno glicol em, por exemplo, água, você vai ter um mol de etileno glicol. A gente tem uma coisa que chama fator de Van 't Hoff. Se eu jogar um mol, como ele sofre só dissolução, como ele só se dissolve, ele não gera mais íons, ânions, cátions, ele não sofre ionização, não sofre ionização, não sofre dissolução molecular. Se eu jogar um mol, eu vou ter um mol desse soluto lá. Então o fator de Van 't Hoff dessas substâncias que sofrem dissolução molecular é 1. Então, o que acontece? Se a concentração de etilenoglicol é 1, a quantidade de partículas que eu tenho ali, né, considerando só o etilenoglicol, também vai ser 0,1, vai ser igual. Por que eu estou falando isso? Porque as propriedades coligativas, o efeito coligativo, então tem um soluto dentro de um solvente. Então, água com açúcar, água com sal, água com cloreto de magnésio. Quanto mais soluto tiver, mais efeito coligativo vai ter. Só que aí isso independe do soluto. Então, se eu tiver 1 mol de açúcar, de sacarose que eu tiver ali, ou se eu tiver 1 mol de Na+, 1 mol de açúcar e 1 mol de Na+, vai causar o mesmo efeito na temperatura de congelamento, na temperatura de ebulição, na pressão de vapor. Agora, se eu colocar 1 mol de açúcar, vai ter 1 mol de açúcar, porque o açúcar a gente já viu que não sofre nada. Agora, se eu colocar 1 mol de NaCl, ele vai se separar em Na+ e Cl-. Então, 1 mol de açúcar causa um efeito. 1 mol, por exemplo, de NaCl causa um efeito dobrado. Por quê? Porque 1 mol de NaCl gera 1 mol de Na+ e gera 1 mol de Cl-. 1 mol de Na+ causa o mesmo efeito do açúcar. 1 mol de Cl- causa o mesmo efeito do açúcar, que é 1 mol tanto faz do soluto. Só que aí, como gerou 2 mols nesse sal, causa um efeito dobrado. Então você tem que saber isso. Quanto mais soluto, mais efeitos coligativos, beleza? E aí eu coloquei aqui, ó, a concentração de soluto. Como eu tenho 0,1 de cloreto de magnésio, quando eu jogar em água, eu vou produzir Cl-, vou produzir outro Cl- e vou produzir um Mg2+. Então, um cloreto de magnésio produz 3 íons. Então, o fator de Van 't Hoff dele é 3. A concentração do soluto é essa, mas a concentração... aqui eu tinha que ter colocado concentração de partículas, tá? A concentração de partículas, na verdade, é 3 vezes maior. Essa é a concentração do soluto inteiro, e aqui é a concentração de solutos separado, né, de partículas como um todo. Beleza? Você entendeu isso? Se você não entender, deixa um comentário. Aí eu vou colocar aqui do lado, ó, vamos pro lado, um esqueminha para a gente lembrar das propriedades coligativas. Propriedades coligativas são 4, 5 que você tem que conhecer,
E aí tem um macete que a gente aprende depois de estudar. Adiantando aqui, né, para não explicar muita coisa que eu já falei bastante, a gente tem então o quê? Termos e conceitos. Quanto mais soluto, mais concentrado ali. A gente usa quando a gente vai fazer criometria, tonometria, quando a gente vai medir, a gente usa a concentração em mol por quilo, na verdade, tá? Mas dá para aproximar de mol por quilo para mol por litro, que vai ser um efeito parecido. E aí, o que a gente tem? Quanto mais partículas, aí você lembra, né, o programa da Ana Maria que passa cedo, né? Mais você. Aí tem o acento aqui, ó, do chapéuzinho do você, vai ser uma seta para cima. Quanto mais partículas, mais você. Aí, o que você faz? O E tem o chapéuzinho, seta para cima. O C para baixo, para cima, para baixo. É um macete, tá? Aí quando a gente estuda na aula, em teoria, a gente explica pra você não ficar decorando as coisas, que aí é horrível. Você só decora isso aqui, você não entende o efeito coligativo em si, a chance de você errar os exercícios fica alta, tá? Então o que vai acontecer? Vamos começar aqui no V, né? Então pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Quanto mais partículas tiver ali, mais coeso, mais efeito de coligare, né? Comunhão, eu acho, vem de coligare, se eu não me engano, que é unir, que é de religião, se eu não me engano, eu estiver falando besteira. Mas coligativo é esse efeito de união. Então, quanto mais partículas, mais o efeito coligativo vai estar ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o V. O que é o V? O V é volatilidade ou pressão de vapor. A volatilidade é quanto o soluto evapora. Se você colocou mais soluto, o solvente ele vai estar mais coligado, ele vai estar sofrendo efeitos coligativos e vai evaporar menos. Então olha como que faz sentido. Não é uma interação intermolecular, tá? É um efeito coligativo que independe do soluto. Se for um soluto que faz ligação de hidrogênio, se for, independe do soluto. Se você tem 1 mol, se você tiver 2 mols, quanto mais soluto tiver, mais coligado vai estar, aquele solvente evapora menos. Ele evaporando menos diminui o V. O que é o V? O V é de volatilidade. A gente viu isso em questões anteriores, né? Aqui nessa própria questão, né? Soluto não volátil. O que é volátil? Que evapora fácil. Se ele reduz a volatilidade, evapora menos. Se evapora menos, aquele vapor, a gente estuda isso em gases, né? Geralmente a gente vê gases antes. Aquele gás causa uma pressão. Se ele evapora menos, tem menos gás, causa uma menor pressão de vapor. Então, mais partículas, diminui o V, diminui a volatilidade, diminui a pressão de vapor. A gente vai usar isso na parte dos gráficos. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem que o cloreto de magnésio tem mais soluto. Então, a pressão de vapor dessa solução vai ser menor. Ela vai estar ali, ela vai evaporar menos vapor, menor pressão de vapor. A solução com etilenoglicol, aqui na segunda parte que está em vermelho, ela tem menos soluto, vai evaporar mais fácil. Se evapora mais fácil, tem mais solvente, aquele gás causa uma maior pressão de vapor. Então esse vai ser o com maior pressão de vapor, e esse vai ser o com menor pressão de vapor. Aí tem a pressão osmótica, né? Que aí eu não vou explicar aqui, a gente deixa para uma questão com osmose ou pressão osmótica. Mais partículas aumenta a pressão osmótica, mais partículas diminui a temperatura de congelamento. Então o líquido, água, congela a 0 graus. Se você coloca água com sal, ela vai congelar, por exemplo, a -1. Água com muito sal vai congelar a -2. Então, quanto mais soluto você colocar, mais efeito coligativo vai ter ali e vai evitar com que esse solvente congele. Então, ele diminui a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição. Então, quando você põe água, congela a 0, ferve a 100. Quando você põe soluto, põe um sal, põe um etilenoglicol, ela não vai congelar a 0, ela vai congelar a menos que 0. Quando você põe um sal, põe um soluto, põe um etilenoglicol, ela não vai ferver a 100, ela vai ferver a 101, por exemplo. Então o líquido existia de 0 a 100, colocou um soluto, ele vai existir, por exemplo, de -1 a 101. Agora ele existe em uma faixa de temperatura maior. Lembra que eu falei para você da questão do arrefecimento, que você quer que o líquido existe em maior faixas? Então isso daqui te ajuda a lembrar que vai diminuir a temperatura de congelamento e aumentar a temperatura de ebulição quando você coloca um soluto, por causa desse efeito coligativo, beleza? Então é isso, menor, maior, a setinha aqui o chapéuzinho, né? Do E te lembra que a seta é para cima, tá? Então esse chapéuzinho aqui do E te faz você lembrar que a seta é para cima. Aumenta, diminui a temperatura de congelamento. Qual que vai ter
Ele perguntou aqui, ó, a maior temperatura de congelamento. Então, a maior temperatura de congelamento vai ter quanto mais soluto tiver. Quanto mais soluto tiver, ele vai existindo maiores faixas de temperatura como líquido. Então, o cloreto de magnésio tem mais soluto, então ele vai ter mais efeito coligativo e vai diminuir a temperatura de congelamento e vai ter a menor temperatura de congelamento. Quem que vai ter a maior temperatura de congelamento? Aquele com menos soluto. Então, água com pouquinho sal vai congelar a um pouquinho menos do que zero. Então, tem uma temperatura de congelamento perto de zero. Água com muito sal vai congelar a menos 5. Menos 5 é menor. Então, quanto menos soluto você colocar, menos reduz a temperatura de congelamento. Então, a com maior temperatura de congelamento é a que sofreu menos efeito coligativo, no caso, o 2. Beleza, então a gente viu isso daqui. Vamos passar tudo para a resposta agora, maravilha? Então, antes, só vou fazer aqui uma revisão com você para essas coisas que eu falei de dissociação, ionização, dissolução molecular. Então, por exemplo, um sal, cloreto de sódio, você joga ele em água, ele separa o cátion do ânion. Isso daqui é dissociação iônica. Os íons já existiam no NaCl, eles só se separam. Quando você tem um composto que não tem íons, por exemplo, o HCl, tem um pauzinho aqui, tem uma ligação covalente. Quando você joga HCl aquoso ali, ele cai na água, ele vai se ionizar, é a ação de criar íons. Aí ele cria o H+ e cria o Cl-. Então, substâncias que separam os íons ou substâncias que criam os íons, tem íons em solução, eu já vou explicar isso daqui, tem íons em solução, são soluções eletrolíticas que conduzem corrente elétrica. O HCl pode estar gasoso também, H ligação Cl. Eu tenho HCl gasoso, borbulho ele em água, vira ácido clorídrico sofre ionização, criou íons em solução, íons livres permite a condução de corrente elétrica, né? Vai ter uma condução de corrente elétrica ali na solução através desses íons. E além da dissociação iônica e além da ionização, tem a ionização de ácido fraco, que é a seta aqui, ó, de equilíbrio. Então o vinagre tem CH3COOH. Esse H não são todos os Hs que vai formar H+. A gente vai ver isso melhor em equilíbrio. Uma parte forma H+, a maior parte fica desse jeito aqui. Como ele é um ácido fraco, uma pequena parte gerou H+, mas mesmo assim o vinagre conduz corrente elétrica porque tem uma quantidade considerável ali. Ele é um ácido fraco, mas é um ácido, ainda ionizou. Tem um pouco de H+, tem um pouco de acetato, que é esse cara aqui, mas a maior parte está sem carga, tá não ionizado. Mas tem íons em solução, forma solução eletrolítica. Então, dissociação de sal, ionização de ácido fraco, que não pode ser muito fraco, que senão aí vai ter muito pouquinho íon e não conduz corrente elétrica, tá? Formam soluções eletrolíticas que conduzem corrente elétrica. Quando que vai ter uma solução não eletrolítica? Quando eu falei para você várias vezes, no caso da água com açúcar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a fórmula do açúcar. Açúcar você joga em água, açúcar sólido, açúcar aquoso. Você só dissolveu a molécula. Então aqui é dissolução molecular. Tem íons em solução? Não. Então forma uma solução não eletrolítica. Esse cara em água é solução eletrolítica. E lembrando, né, que a água pura não é uma solução, é só o solvente, porque para ser uma solução tem que ter o solvente, por exemplo, água e um soluto. Açúcar, vinagre, sal. A água pura não conduz corrente elétrica, porque na água não tem íons livres. A água, você vai ver isso melhor em equilíbrio. Ela sofre a autoionização, tem um pouquinho de H+ na água, tem um pouquinho de OH-, mas é muito, 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 muito pouquinho. Porque essa constante aqui, do ácido fraco é 10⁻⁵, da água é 10⁻⁴, então não tem quase nada de H+ e quase nada de OH-. A gente usa isso só para medir pH, que você só vai entender em equilíbrio. Mas é importante você saber que a água pura não conduz corrente elétrica, beleza? O que conduz é zero praticamente por causa desse H+, por causa desse OH-. E aí a gente tem soluções que conduzem e que não conduzem, eletrolíticas e não eletrolíticas. Beleza? Tá revisado aí, solução eletrolítica. Então vamos responder agora.
A solução 1 é condutora de corrente elétrica, devido à presença de íons livres em solução, formados na dissociação iônica do sal. Então agora você sabe o que é dissociação iônica. Então tem que conhecer dissociação, ionização e dissolução. Não pode confundir esses três termos, beleza? E aí eu coloquei aqui cloreto de magnésio sólido, joguei em água, produzi magnésio 2+, e produzi 2Cl-. Gerou íons livres em solução, conduz corrente elétrica. Qual tipo de ligação é existente? O soluto da solução condutora é o cloreto de magnésio. Logo, a ligação química existente é do tipo ligação iônica. Belezinha? Entendeu? Então tá aqui tudo respondido. Vamos para o B agora, que é a parte mais complicadinha, que é a parte de propriedades coligativas. Então tá aqui o gráfico, a gente já vai fazer essa análise da pressão de vapor, né? Então qual solução congela numa temperatura mais alta? Aquele com menos soluto. Eu comi um lanche com a minha esposa que acabou de chegar. Tô aqui, cheio aqui, né? Então vamos lá. Qual solução tem maior temperatura de congelamento? Aquela que tem menos soluto, porque quanto mais soluto, abaixa mais a temperatura de congelamento, né? Então a solução 2 apresenta maior temperatura de congelamento. Isto ocorre devido a essa sofrer o menor efeito crioscópico das três soluções. Quanto maior a quantidade de soluto, que é o caso da solução do cloreto de magnésio, que era 0,1 mol por litro, como produz 1, olha só aqui, ó, 1 produz 3, a quantidade total de partículas sai de 0,1 e vai para 0,3. Então ela é que tem mais partículas em solução. A solução 2, ela tinha 0,1 de etilenoglicol, que continua 0,1 de etilenoglicol, então ela é que tem a menor quantidade de soluto não volátil. Então, quanto maior a quantidade, que é o caso do cloreto de magnésio, eu sempre falo para o maior, né? Quanto maior a quantidade de soluto não volátil, maior o efeito coligativo e maior será a redução da temperatura de congelamento. Eu lembro assim, mais soluto, mais efeito coligativo, maior a redução. Então a solução 2 tem o menor efeito coligativo, logo vai ter maior temperatura para congelar. Beleza? Respondemos. Vou colocar aqui agora, ó, becquerels para a gente analisar isso do efeito coligativo no vapor e na pressão de vapor, para você visualizar e entender melhor. Então, olha só. O etilenoglicol, ele tem só 0,1 mol de soluto. Quando tiver só 0,1 mol de soluto, coloquei duas bolinhas aqui para representar fora de escala, tá? Esse soluto. Quanto menos soluto tiver, menos efeito de coligativo vai ter ali e mais esse líquido, que é o solvente da solução, vai evaporar. Então, quanto menos soluto, mais evapora, maior a volatilidade, né? Menor o efeito coligativo de redução, então ele evapora mais em comparação com o que tem 0,3. Se ele evapora mais, ele vai ter maior pressão de vapor. A gente viu aqui, ó, mais partículas diminui o V. Olha só aqui, ó. Mais partículas, então olha só, reduziu o V, mais partículas, 0,3 mol por litro, tem 3 vezes mais, que é o caso aqui da solução 1, quanto mais partículas, mais efeito coligativo, grudou mais o solvente, ele evapora menos. O que é o solvente evaporar? É ele sair do líquido, se desgarrar e passar para o gás. Se ele está ali coligado, ele não consegue passar tanto para o gás. Se ele não consegue passar tanto pelo gás, ele evapora menos. Se tem menos vapor, o vapor é molécula ali colidindo, causando pressão, como a gente estudou em gases já em outro momento. Menos gás, menor pressão de vapor. Beleza? Entendeu? Tudo certo? Então, qual que vai ter a menor pressão de vapor? 1. Por quê? Porque tem mais soluto. Então, este tem a menor pressão de vapor. E esse tem a maior pressão de vapor. E esse intermediário. Beleza? Então, vamos passar isso para a resposta agora. Descendo aqui, né? Colocando o texto. Então, a solução 1, que tem mais íons, partículas ali em solução, a solução 1 sofrerá maior efeito tonoscópico, por apresentar maior quantidade de partículas de soluto, no caso 0,3 mol por litro, devido à dissociação iônica. Eu coloquei aqui, mas eu repeti. Então, 1 forma 1, que forma 2. Então, eu tenho um total de 0,3 mol por litro. Eu mostrei isso para ele. Eu não quis falar na resposta de fator de Van 't Hoff que eu coloquei ali, senão ia ficar muito texto e talvez não coubesse.
Já a solução 2 e 3 sofrem dissolução molecular e as concentrações de soluto são 0,1 e 0,2. Então eu falei, quanto mais soluto, mais efeito coligativo, menor pressão de vapor. Agora, como que a gente faz isso de maior pressão de vapor, menor pressão de vapor nesse gráfico aqui? Quem que tem maior, menor pressão de vapor? Ah, esse, ó, vai aumentando para a direita, esse tem maior pressão de vapor, esse tem menor? Não, pessoal, não é assim. O que você vai fazer? Você vai traçar uma temperatura. Então, aqueles 3 becquerels que a gente viu, pensa que os 3 estão a 30 graus Celsius. Então eu vou pegar uma temperatura, eu vou escolher uma temperatura, uma linha, que passa pelos 3 gráficos. Faça assim. Então eu tracei uma linha que passa pelos 3 gráficos, pelo preto, pelo vermelho e pelo azul. O que acontece? Esse eixo Y é a minha pressão. Eu vou colocar valores aqui aleatórios agora, só para a gente entender. Então 400, 500, 600, a pressão ela está subindo aqui. O que a gente viu? Que a solução 1... ela tem mais soluto, então olha como é difícil já esse item B, né? Ele tem mais soluto, tem maior efeito coligativo, evapora menos, se evapora menos tem menor pressão de vapor. Então a solução 1 vai ser a curva preta, vermelha ou azul? Vai ser a curva azul, porque nessa linha roxa que eu tracei aqui, isso aqui você faz de lápis, tá? De bem fraquinho, depois você apaga, porque não pode pôr isso na resposta. Mas nessa temperatura de 30 graus, o 1, né, ele vai ter uma menor pressão de vapor. Por exemplo, um valor que eu chutei aqui, 400. Já a solução de etileno glicol, ele tem menos soluto, menos efeito coligativo, evapora mais, se evapora mais, vai ter maiores pressões de vapor. Então o que a gente tem? Esse aqui ó, tá num valor maior para uma mesma temperatura. Então vai ser 1, 2 e 3. Então a gente coloca, oh meu Deus, por que eu coloquei o 2 aqui? Ah, tá, deixa eu afastar aqui ó, para você ver, peraí. O 2 é o que tem menor, tá? Eu falei 1, 2 e 3, né? O 1 tem mais soluto, então o 1 tem mais soluto, tem a menor temperatura, oh meu Deus, a menor pressão de vapor. O 2 é o que tem menos soluto, evapora mais, tem maior pressão de vapor. Então o 2 é o que tem mais soluto. Então o 3, como tem uma quantidade intermediária, tem que estar no meio mesmo. Então o 3 não tem erro. O problema é você trocar o 1 com o 2 aqui para não fazer essa interpretação, beleza? Então não é 1, 2, 3, não. É que tem que voltar lá e olhar na tabela. Então é o com menos soluto, tem maior pressão de vapor. O com mais soluto tem... Desculpa, o com menos soluto tem maior pressão de vapor. O com mais soluto tem menor pressão de vapor. E o 3 é o intermediário. Beleza? Você entendeu isso? Você entendeu? Se não entendeu, deixa uma pergunta aí que eu indico mais questões para você, beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir e de comentar para ajudar no engajamento. Sugestões aí para você. Então, uma questão do Enem, de outra propriedade coligativa que você tem que estudar, que é a osmose. Tem que conhecer osmose, pressão osmótica, osmose reversa, que aparece nesse exercício aqui. E aqui tem uma outra questão da banca da VUNESP sobre pressão de vapor. Aqui nessa questão, você vai ver este gráfico, só que aí ó, ele tá dando de um jeito meio esquisito. Então você tem que ver os dados e interpretar como que esse gráfico aqui tem que existir. Você já tá vendo que ele tem que ser assim, não pode ser desse jeito esquisito que tá. Mas aí você vai ter que fazer a ordem também e fazer essa análise de novo. Então faz esse exercício para treinar, beleza? Vamos pro próximo? Beleza, bonito, né? Ó, olha só que maravilha que ficou. Bastante coisa, gente. Isso aqui vale inscrição, valeu demais, né? Se você tiver condição aí, faça um valeu demais pra gente melhorar o canal. Tô precisando trocar a câmera aqui, ó. Quando eu bato na mesa, ó, o que que acontece, ó. Treme a câmera, triste, né? Preciso de uma ajuda aí, gente. Vamos lá. Beleza, então vamos passar. Questão 3, FAMEMA 2025, prova discursiva aí pra gente. Então não tem nada aqui no espaço de resposta, vamos ler direto. Essa aqui é uma questão mais tranquila, tá? O ácido fosfórico H3PO4 é utilizado no processo de produção de refrigerantes do tipo cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dolly-Cola, marcas aí, né? O que gera resíduos contendo íon monohidrogênio fosfato. Então, monohidrogênio, um hidrogênio só,
PO4, que é o fosfato, então monohidrogênio fosfato, com carga 2-. A eliminação desse íon pode ser feita pela adição de íons alumínio 3+, ele deu a massa molar do alumínio, não precisava ter dado a massa molar porque é a prova da tabela periódica, mas beleza, né? Então ele deu a massa molar do alumínio, que atuam como agente coagulante e precipitam os íons fosfato, de acordo com a equação. Então alumínio 3, monohidrogênio fosfato, forma esse fosfato de alumínio e H+. Em uma indústria de refrigerantes do tipo cola, um químico preparou uma solução coagulante com concentração de alumínio 5,4 vezes 10 a menos 5 grama por litro. Então, uma massa por volume em litro, pH igual a 6. Então, tá um pouquinho ácido aí, né? Calcule a concentração de íons alumínio 3+, em mol por litro presentes no coagulante preparado. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Uma conversão de unidades de concentração. Sair de grama por litro e chegar em mol por litro. Clássico, clássico, clássico. Sair de uma unidade de concentração e chegar na outra. Considerando o pH da solução preparada, na indústria de refrigerantes citada no texto, classifica essa solução como ácida, básica ou neutra. Então, ele deu massa molar, falou a precipitação, deu uma concentração para a gente converter e falou que o pH é 6. Se o pH está abaixo de 7 a 25 graus Celsius, é uma solução ácida. Aqui, ele teria que ter falado, assim, sendo bem rigoroso, tá? Quando você fala o pH, você tem que falar a temperatura também. Por exemplo, se eu falo para você assim, pH 7 é neutro, isso é verdade? Mais ou menos, né? É uma meia verdade. Toda meia verdade, eu aprendi isso esses dias do pessoal criticando coisa de política, né? Toda meia verdade é uma meia mentira, né? Então, pH 7 é neutro? Sim, a 25 graus Celsius, mas se você tiver água a 5 graus Celsius, se você tiver água a 80 graus Celsius, o pH 7, o pH neutro não é mais 7. Então, o pH 7 ser neutro é apenas a 25 graus Celsius. E aí, o pH 6 é ácido, ele está abaixo de 7, pH abaixo de 7 é ácido, isso a 25 graus Celsius, beleza? Tô comentando isso porque é uma coisa interessante aí de você saber que pH não é assim, nossa, pH abaixo de 7 é sempre ácido. Depende da temperatura, tá bom? Pediu duas coisas, a gente já viu isso daqui, conversão de unidade de concentração e falar da concentração de H+, e escala de pH, duas coisas de soluções. B. Escreva a expressão que representa a constante de equilíbrio para a reação de precipitação, então a reação de precipitação é nesse sentido. Qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Concentração dos reagentes dividido pela concentração, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Essa é a expressão, o jeito que a gente usa para expressar o equilíbrio. Então, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Nessa expressão da constante de equilíbrio, entra apenas substâncias aquosas ou quando você está fazendo KP por pressão. Então, não entra sólido, não entra líquido. Por quê? Esse sólido que está em equilíbrio, a quantidade dele ali no equilíbrio não muda. E aí, como ela é uma quantidade que não muda, simplificando, tá? Como é uma quantidade que não muda, a gente não coloca ela na concentração de equilíbrio. A gente só coloca as coisas que podem variar. Então, a quantidade de H+ pode variar. Só entra aquoso, você pode lembrar assim. Não entra sólido e nem líquido. Por quê? Porque a quantidade dele não muda. E aí a atividade vai ser 1, quando você vê isso de uma forma mais, se você vê de uma forma mais avançada, se você fizer química, beleza? Então, expressão da constante de equilíbrio, produto por reagente, sem colocar esse cara aqui que está sólido. Cite o sentido que a reação de precipitação de íons fosfato será deslocada. Ele está falando que vai ser deslocada, você tem que falar o sentido, esquerda ou direita. Se for adicionada uma solução de hidróxido de sódio NaOH. Se você adiciona NaOH libera o H-, que é uma base. O que essa base vai fazer aqui? O que essa base vai fazer? Ela vai reagir com H+. Então, quando você colocar hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio vai consumir o H+. Diminuindo a quantidade de H+, esse equilíbrio se desloca para a direita. Por quê? O equilíbrio está lá. Tem reagentes virando produtos, tem produtos virando reagentes. É uma coisa dinâmica, um vira o outro.
Mas existe uma quantidade de reagentes, existe uma quantidade de produtos que está em equilíbrio. A palavra é essa, ó, equilíbrio, mas não é equilíbrio estático parado, é equilíbrio dinâmico. Então eles estão lá em equilíbrio, um virando o outro nas quantidades bonitinhas. Aí você pega um lado desse equilíbrio e tira ele, tirou H+. O que vai acontecer com esse equilíbrio? Ele vai se rearranjar para um pouco desses reagentes formar mais produtos para repor esse H+ que diminuiu. Por que o H+ diminuiu? Porque você adicionou uma base. Então, quando você tira alguém do equilíbrio, o equilíbrio se desloca para repor aquele cara que você tirou. Você diminuiu a quantidade de H+, o equilíbrio vai deslocar para a direita para repor esse H+. Beleza? Você entendeu? Explicação rápida aqui. Então pediu duas coisas, a gente já vai falar. Vamos para o espaço de resposta? É só os temas aqui, né? Só para a gente voltar. Equilíbrios químicos, constante de equilíbrio e princípio de Le Chatelier, que é isso que eu te falei do princípio para explicar o deslocamento de equilíbrio. Então vamos fazer as contas aqui, vamos explicar que vai dar tudo certo. Então convertendo a concentração do alumínio de grama por litro para mol por litro. Se você quer sair de grama por litro e ir para mol por litro, o litro que está embaixo você não vai mexer. Você só tem que mexer o quê? Na grama. O que você vai fazer? Análise dimensional, igual a gente faz na estequiometria. Eu faço tudo por análise dimensional, não decoro fórmula nenhuma. Eu conheço as fórmulas, tem um exercício ou outro que tem que usar, né? Mas aqui, ó, eu quero grama? Não, então eu vou pôr grama embaixo. O que eu quero em cima? Eu quero mol, porque eu quero ter mol por litro. Existe alguma coisa com grama embaixo para cortar e mol em cima? Sim, a massa molar. Então eu posso pôr aqui, ó, 27 gramas, tem 1 mol de alumínio. Corta a grama, o que sobrou em cima? Mol. O que sobrou embaixo? Litro. Então, mol por litro, fiz a conversão de grama por litro para mol por litro. Aí tem gente que decora. Eu já vi professor que, assim, cada professor ensina do jeito que quiser, tá todo mundo livre, mas é muito mais difícil de aprender assim, que seria o quê? Ah, concentração comum, que é essa aqui chama concentração comum, aí você põe um C aqui, concentração comum dividido pela massa molar, né, porque a massa molar é 27 gramas por mol, concentração comum dividido por massa molar, que o símbolo é Mzão, dá aquela concentração com M da perninha, que é mol por litro. Aí eu tenho que decorar que C dividido por M dá o M de concentração molar. Não precisa, gente, ó, só cortar a grama, mol por litro, beleza? Mas você pode decorar a fórmula se você quiser, em soluções é horrível estudar assim, tá? Aí faz a conta, né? 54, eu vou aumentar aqui, vai ficar 54 vezes 10 a menos 6, dividido por 27. 54 dividido por 27 dá 2, 2 vezes 10 a menos 6, mol por litro. Quando é exercício de continha assim, para não ficar jogado para o corretor, eu coloco a concentração é de 2 vezes 10 a menos 6 mol de alumínio por litro, circulou por as duas barrinhas. Beleza? Segunda parte do item A. A solução é classificada como ácida, pois o pH é menor do que 7. Nem falei nada da temperatura que eu discuti com você para não complicar e o corretor tirar ponto de mim porque ficou com raiva que eu corrigi ele. Corrigi a prova, né, na verdade. Então a solução é classificada como ácido porque o pH é menor do que 7. Simples assim, tá? Esquece isso de temperatura, é só um avançado. Maravilha. Aí ele deu esse equilíbrio aqui, alumínio, monohidrogênio fosfato, formando fosfato de alumínio e H+. Qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E quando você jogar hidróxido de sódio, você reduz a concentração de H+. Devido ao adicionar base, quando você diminuir a concentração de H+, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Vamos passar tudo isso para a resposta? Então, B, a expressão da constante de equilíbrio é Kc é igual a produtos, então produtos, concentração de H+, só, porque a concentração de fosfato de alumínio não muda, ele é um sólido, não vai mudar essa quantidade. O sólido que está ali, se você tirar um pouco dele ou não, não vai deslocar, não vai mexer. Se tiver sólido em equilíbrio, não muda, tá? A quantidade dele não muda. Então, concentração dos produtos, não entra sólido nem líquido, dividido, esse colchetes é o símbolo de concentração, dividido pela concentração dos reagentes, concentração de alumínio 3+, concentração do monohidrogênio fosfato. Coloquei o Kc, circulei, pus duas barrinhas, porque pode ficar jogada para o corretor, quero dar um destaque para ele achar rápido e achar fácil.
E B, falar do deslocamento de equilíbrio. Então, equilíbrio será deslocado para a direita. Grifa isso daqui. Por quê? Ele perguntou, equilíbrio será deslocado em qual sentido? Então, você já tem que responder para o corretor, esquerda ou direita? Eu já falei, ó, o equilíbrio será deslocado para a direita, os íons OH- vão consumir os íons OH+, assim, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio será deslocado para minimizar essa perturbação, repondo H+. Precisava pôr esse texto aqui explicando? Mais ou menos, eles perguntam assim, só o sentido que será deslocado. O sentido que será deslocado será para a direita, mas aí eu coloco essa explicação para ficar a completa a resposta, beleza? Então vamos dar uma afastada aqui para a gente ver essa questão mais tranquila, tá? Classifiquei como média, deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, constante de equilíbrio, conversão de unidade de concentração. Duas sugestões aqui para você. Uma questão da FAMERP, primeiro dia, questão teste, que você tem uma concentração em grama por litro e tem que chegar em outra concentração em mol por litro. É para você fazer exatamente a mesma coisa que está aqui, mas numa questão teste que você tem que resolver ali em 2 minutos. Então faz essa daqui para você testar. E essa daqui, um clássico exemplo de deslocamento de equilíbrio, que é o caso da hidroxiapatita, né? O pessoal coloca ali... da hidroxiapatita, coloca uma base na pasta de dente, por quê? Para deslocar equilíbrio, nananã, aí você vai entender melhor aqui que eu vou explicando, mas é deslocamento de equilíbrio na pasta de dente para evitar cáries, beleza? Aí tem tanto a hidroxiapatita quanto a fluorapatita, aí eu falo de outras coisas, falo dos Estados Unidos querendo tirar o flúor da água, eles vão ficar tudo com cárie, é bem legal, tá bom? Então dá uma olhada nessas duas questões que você vai gostar, beleza? Vamos pro próximo para terminar? Maravilha. Então fizemos a terceira, passando aqui. Quarta questão, não tem nada no espaço de resposta. Quarta questão, FAMEMA 2025, questão discursiva. A produção do biodiesel, super importante conhecer do biodiesel, envolve a reação entre óleos vegetais e metanol. Essa reação gera glicerina, um subproduto de alto valor agregado. A glicerina pode ser convertida em gás de síntese, uma mistura de monóxido de carbono, CO, e hidrogênio, H2, que é utilizada na produção de metanol, que poderá novamente ser usado na reação de produção do biodiesel. Então aqui só para comentar algumas coisas. A produção do biodiesel, a reação é a transesterificação. A gente estuda isso geralmente lá em bioquímica, no final da orgânica, que é isso. Um óleo vegetal, que é um triéster, reagindo com um álcool, aí faz uma transesterificação. Esse éster vira um outro éster, e aí, como um éster vira outro, chama transesterificação. E aí, nesse processo, produz também... produz um éster, né, que é o biodiesel, e produz um álcool. Esse álcool vira um outro álcool, produz um álcool ali que sobra, que é um subproduto que não é o produto principal. Você fez a transesterificação, produziu biodiesel e produziu a glicerina. O que você faz com essa glicerina? Um monte de coisa, é um subproduto que sobrou. Aí, subproduto que sobrou parece redundante, mas é isso. Subproduto é uma coisa que não é o produto principal e você tem que dar um jeito. Aí, o que o pessoal faz com isso aqui? Pega isso aqui, coloca em shampoo, coloca em creme, vende separado, tenta pôr em tudo que você imaginar, porque sobra muito. Imagina, todo biodiesel que você produz glicerina junto. Só que aí tem esse procedimento que é incrível, que é pegar o biodiesel, produzir gás de síntese, CO e H2, e com esse CO e com esse H2 você produz o reagente que você usa. Então é meio que você reduz a perda ali na produção do biodiesel, porque você produz o produto de interesse, que é o biodiesel, produz um subproduto. Esse subproduto ele volta para o começo como reagente a partir de algumas etapas usando CO e H2, beleza? A reação de conversão da glicerina em gás de síntese e o calor associado ao consumo de 1 mol de glicerina estão representados a seguir. Calor associado ao consumo de 1 mol. Então, 1 mol de glicerina produz 3 mols de CO, 4 mols de H2 e ΔH mais 350. ΔH negativo e ΔH positivo, você tem que lembrar. ΔH menor do que 0 é calor liberado. Então, queimei um gás, queimei alguma coisa, ΔH menor do que 0, tá liberando calor, reações exotérmicas. Esse ΔH é maior do que 0. Então, eu pego a glicerina, forneço calor para a glicerina, é um processo endotérmico, e aí produzo gás de síntese. Beleza? Então, processo endotérmico.
A, cinte a função orgânica que pertence à glicerina, OH ligado em cadeia carbônica, álcool. Na verdade, como tem 3 álcools, é um triol, mas aí a função orgânica é álcool, beleza? E escreva a fórmula molecular. Achar os carbonos, hidrogênios e contar número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Química orgânica aqui, bem tranquilo. Funções orgânicas e fórmula molecular. Maravilha? Então faça isso aí, a gente vai fazendo espaço de resposta, você tem que treinar também nos quadradinhos aí como que responde, treina a escrita, não fica só vendo, você tem que escrever também, tá? B. O B é a parte mais difícil da prova agora, vamos lá. Considerando a entalpia de formação do CO, entalpia padrão de formação, na verdade não falou padrão, né? Entalpia de formação do CO igual a menos 110 kJ por mol, determine a entalpia de formação da glicerina. Então essa é a primeira parte. Ele deu a entalpia de formação do CO e ele pediu a entalpia de formação da glicerina. Aqui você tem que lembrar como que a gente trabalha com entalpia de formação. As entalpias de formação, a explicação delas vem da lei de Hess, e aí a gente tabelou a formação de várias substâncias. Eu não posso balançar a mesa. Treme a câmera. Essas formações de vários compostos foram tabeladas. E aí, com essas formações desses compostos, a gente consegue descobrir a formação de outros compostos que a gente não tem tabelado a partir disso, usando o princípio da lei de Hess ali. Então, por exemplo, aqui vai ser entalpia padrão de formação do CO, mais a entalpia padrão de formação do H2. Por quê? Porque eles estão se formando. Então, entalpia padrão de formação do CO, mais a entalpia padrão de formação do H2, menos a entalpia padrão de formação da glicerina. Por que menos? Porque a glicerina ela não está nos produtos, ela não está sendo formada. Então, os reagentes, você tem que inverter. Como o reagente está sendo consumido, você usa a entalpia de formação ao contrário, porque ele não está se formando. Então, menos a entalpia de formação da glicerina, mais a entalpia de formação do CO, mais a entalpia padrão de formação do H, com os coeficientes estequiométricos, tem que dar isso daqui. Você não tem esse, você tem a do CO e você não tem a do H2. Por quê? Porque substâncias simples, H2, O2, carbono grafite, substâncias simples no estado alotrópico mais comum, foi definido como zero a entalpia padrão de formação, e aí eles pegaram essas substâncias que eles definiram como zero e calcularam todas as outras. Então, por exemplo, eu pego o carbono grafite, que é zero, pego o oxigênio, o O2, que é zero, reajo e formo o CO. O CO não é uma substância simples. Aí eu calculo isso daí. Com o carbono grafite, com o oxigênio gasoso, que é zero, eu produzi o CO. Quanto que é para produzir o CO? Aí eu anoto, menos 110. E o H2? O H2 é zero. Então, todas as substâncias que tem nessa tabela foram calculadas a partir de substâncias simples. E aí eu defini essa substância simples como zero, e aí eu sei do H2, sei do CO, sei que a soma de todo mundo dá isso daqui, só achar a da glicerina. Mais difícil já esse item B em comparação aos outros, tá? Entalpia padrão de formação é meio receitinha de bolo, meio chatinho, às vezes até complica mais que isso, tá? Aí, beleza. Considerando a constante universal dos gases igual a 0,08, não é 0,082, tá? Então, considerando o R ali dos gases igual a 0,08 atmosfera, litro, dividido por mol, dividido por Kelvin, calcule o volume de gás hidrogênio produzido em litros em 1 atmosfera e 300 Kelvin, quando a reação de conversão da glicerina consome 35 kJ. Então aqui a gente tem uma estequiometria com termoquímica e uma estequiometria com gases. Esse aqui é um exercício que vai ficar no final da termoquímica, porque você tem que ter dominado tudo de termoquímica e fazer estequiometria usando termoquímica e fazer estequiometria com gases. Como assim? A conversão consumiu 35 kJ de energia. Então você consegue saber, quando consome 350 kJ, consome 1 mol de glicerina e produz 4 mols de H2. Isso com 350. Com 35, vai produzir 4 mols de H2? Não, vai produzir 10 vezes menos. Então essa é a parte da estequiometria com termoquímica. Você sai do calor e chega em mol. Então a gente saiu do calor e chegou em mol. A gente vai fazer isso na resposta, vai ficar mais claro. Achei em mol. Agora que eu achei em mol, eu vou ter que pôr isso no PV igual a NRT para descobrir o volume que esse mol ocupa nessa situação de pressão e temperatura.
Então é estequiometria com termoquímica e com gases, beleza? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Estequiometria com termoquímica e com gases. Nossa, gente, eu preciso comprar uma câmera e parafusar ela aqui na parede. Eu fico batendo, ó. Fica tremendo a câmera, tá horrível. Eu troquei de estúdio, tá lindo, né? Meus livros aqui, ó, de química. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Cadê? Pra cá. Então, meus livros aqui, ó, de inorgânica. Meus livros aqui de história da química. Meus bonequinhos de Lego. Meu Marx, capítulo 1. Meu Lenin aqui. Olha só. Manuscrito econômico-filosófico, tá tudo bonitinho. Minhas estantes aqui com meus reagentes, com vidraria, meu diploma, olha que coisa linda. Só que aqui ainda, ó, eu bato na mesa, treme a câmera, tem que arrumar isso. Cenário novo. Eu não sei se eu vou deixar a câmera aqui, se eu deixo mais perto. Comenta aí o que você achou. Se achou que tá uma porcaria a filmagem, você me avisa, tá? Porque eu tô tentando melhorar pra ficar melhor pra vocês, beleza? Então vamos fazer isso aqui. Vamos passar pra resposta, ó. Então, primeira parte aqui de orgânica, né? Então a gente tem a glicerina, a função orgânica que pertence à glicerina é o álcool. Oxigênio, OH ligado em carbono saturado, sem dupla, sem ser carbonila. Fórmula molecular. Então a gente tem que identificar os carbonos, né? Essa é a fórmula de linha, tem que achar o carbono escondido aqui. Tem um carbono em cada quina, então tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Carbono faz 4 ligações, a gente tem que preencher com os hidrogênios que está omitido. Então, esse carbono aqui estava fazendo 2 ligações, tem que ter mais 2 hidrogênios. Esse estava fazendo 3, tem que ter mais 1. Esse estava fazendo 2 ligações, tem que ter mais 2. Aí a fórmula é CHO. Número de carbonos, 3. Número de hidrogênios, 3, 6, 7, 8. Número de oxigênios, 3. Então, a fórmula molecular é C3H8O3. Tranquilo, né? De boa. Beleza, agora a gente vai usar essa reação para fazer o B, que é o item mais difícil da prova, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual vai ser aqui a entalpia padrão de formação da glicerina? Então o que a gente vai fazer? Ó, olha para a reação aqui. A entalpia padrão de formação da glicerina eu coloquei aqui, tá? Eu tô falando padrão porque esse aqui é tudo feito sobre condição padrão, tá? Mas ele não escreveu padrão em nenhum lugar e eu não escrevi na resposta também para não complicar. Mas isso é feito sempre a 25 graus Celsius, 1 atmosfera, senão zoa tudo. Então o HF, a entalpia de formação da glicerina, coloquei a fórmula aqui, você pode escrever só gli se você quiser, tá? Pode ser encontrada por a entalpia da reação, então o ΔH da reação é igual à entalpia padrão de formação dos reagentes, tabelado, igual da, menos a entalpia padrão de formação, entalpia padrão de formação dos produtos, menos a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes. Por que menos? Porque os reagentes não estão sendo formados, beleza? Eu sempre repito para você não errar. Maravilha, é só substituir. Então, 3 vezes, porque o coeficiente estequiométrico é 3, a entalpia de formação do CO, 4 vezes a entalpia de formação do H2, menos 1 entalpia de formação da glicerina. Maravilha. A gente sabe a entalpia padrão de formação do CO? Sabe, menos 110. Só você pôr aqui. Entalpia padrão de formação, não inverte o sinal. A gente sabe o ΔH da reação? Sabe, 350 kJ por mol. Então, esse está em kJ, esse está em kJ. Entalpia de formação do H2, substância simples, no estado alotrópico mais comum, 0. Então, carbono grafite, 0. Oxigênio O2 gasoso, 0. H2 gasoso, 0. Carbono diamante, aí não é 0. Por quê? Porque o carbono diamante é uma substância simples, mas não é o estado alotrópico mais comum. Ozônio, substância simples, só tem oxigênio, mas não é o estado alotrópico mais comum, aí não é 0, beleza? Então a gente pegou todas essas simples e fez todo mundo. Menos entalpia padrão de formação da glicerina. Pega a entalpia de formação da glicerina, passa para a esquerda, pega o 350, passa para cá, menos 680, a gente estava fazendo tudo em kJ, kJ por mol, coloco aqui para o corretor bem destacado para não ficar confuso, tá? A entalpia de formação da glicerina é menos 600 kJ por mol. Então, quando forma a glicerina a partir daquelas substâncias que a gente definiu como 0, 1 mol, menos 600 kJ por mol, essa entalpia de formação. Beleza? Agora, a estequiometria com termoquímica e estequiometria com gases. Então, a gente vai pegar primeiro e vai usar o dado de energia consumida. Então, foi consumido 35 kJ. A gente vai sair desse kJ e vai chegar numa quantidade em mols do gás que ele quer o volume.
Então, calculando a quantidade de gás hidrogênio produzido. 35 kJ foi consumido. O que eu tenho com quilojoule? Eu tenho, olha aqui, ó, o dado de entalpia da reação. Eu tenho aqui 350 kJ por mol. 350 kJ por mol. Você poderia, eu não quis colocar assim para não ficar confuso, tá? Mas você pode ver que a reação é 1 para 3 para 4. Você poderia colocar assim, 350 kJ consumidos, quando é consumidos, produz 4 mols de H2. E aí você poderia pôr 4 mols de H2 aqui direto e já chegar na quantidade de gás hidrogênio. Eu não quis colocar para você entender que é para essa quantidade de energia, para 1 mol de glicerina, 3 de monóxido de carbono e 4 de H2. Você pode usar para qualquer um, usei para glicerina. Aí o que eu tenho? Que 1 de glicerina produz 4 mols de CO2. Por isso que eu posso cortar aqui e já usar 4 mols de H2 para 350 kJ de energia consumida. Por isso que eu posso pôr direto, tá? Ou eu posso achar em glicerina e fazer 1 mol de glicerina para 4 mols de H2. Corta 35 com 350 dá 10, 4 dividido por 10 dá 0,4 mol de H2. Então, essa é a quantidade em mols de gás hidrogênio que foi produzido. Agora, o que a gente faz? Aplica na equação geral dos gases, PV igual a nRT, e acha o volume. Pressão, uma atmosfera, ele te deu. Volume é o que você quer achar. Número de mols, 0,04. R, 0,08 atmosfera, litro, dividido por mol, dividido por Kelvin. Temperatura, 300 Kelvin. Corta o atmosfera, corta o mol, corta o Kelvin, esse volume vai estar em litro, que foi que sobrou. 0,08 é 8 vezes 10 a menos 2. 300 é 3 vezes 10 a segunda. Então, 0,08 vezes 300 é a mesma coisa que 3 vezes 8. Porque esse 10 a menos 2 daqui cancela com esse 10 a mais 2 aqui. 10 a segunda, né? Então, volume igual a 0,04 vezes 8 vezes 3. Cortou todas as unidades menos o litro, porque o V está em litro. 3 vezes 8, 24. 0,4. Nossa, desculpa, bateu um sono aqui. 0,4 vezes 24 é 96, né? 4 vezes 24, 96, dividido por 10 dá 9,6 litro. Colocando o textinho para o corretor, o volume de gás hidrogênio produzido é 9,6. Então, estequiometria com termoquímica, parte de calor chega em mol e parte de mol aplica no PVNRT e acha gases. Então, estequiometria com termoquímica e estequiometria com gases. É uma estequiometria avançada essa e difícil. Aí eu classifiquei a questão como média para difícil, por quê? Porque o item A é fácil, mas o item B é difícil e difícil. Então é duas coisas difíceis. Aí puxou tudo para médio para difícil, tá? Então eu classifiquei como médio para difícil. Bastante coisa aqui pra gente fazer. 2 sugestões para você. Antes de você ir para elas, não esquece de deixar um comentário, a curtida no vídeo. Isso você tá vendo o corte, né? Você tá vendo a prova inteira, aí você já fez isso faz tempo. Você tá vendo o corte, não esquece de deixar a curtida, comentário, que me ajuda demais. 2 sugestões para você. Uma de estequiometria com gases, que os bilionários, né, nem vou xingar aqui, que os bilionários estão fazendo bebida gaseificada com diamante, para mostrar que eles são super gente boa, né? Então, pessoa passando fome aí, os caras fazendo bebida gaseificada com diamante. Bebida com gás, água com gás e de refrigerante com diamante, queimando diamante para isso, né? Então aqui você vai fazer estequiometria com gases da FUVEST 2023, segunda fase. E se você quer treinar no Enem, como que aparecem esses cálculos termoquímicos ali, um pouco antes de estequiometria com termoquímica, dá uma olhada nessa questão do Enem 2019 PPL, que você vai fazer cálculos químicos com termoquímica, beleza? Então essas são minhas 2 sugestões e a gente terminou a prova. Vamos analisar aqui agora as 4 questões, né? Então, é uma prova que você vê, né? Coesa aí. Primeira questão média, segunda questão média para difícil, depois outra questão média, médio para difícil. Você tem bastante tempo para fazer as questões, fazer com calma, não errar ali, não se afobar. Então, aproveitar bem esse tempo.
Eu recomendo treinar com menos tempo para quando você chegar lá sobrar bastante tempo e você rever. E para outros vestibulares não tem tanto tempo assim, né? Então você fica mal acostumado, você só for fazer famema, aí você treina em 30 minutos. Mas se não, é bom treinar para fazer em 15, 20. E aí, uma distribuição de temas aí, né? Química geral, físico-química, química orgânica, a questão pureza, né? Tinha aquela parte ali do carbonato que tava meio estranho. A questão 2, crioscopia, tonoscopia, aqueles gráficos de pressão de vapor, aquilo ali todo mundo se enrola, todo mundo troca a ordem, faz aquele macetinho da linha de a 30 graus e aí você acha as pressões que dá tudo certo. A questão 3, constante de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio bem tranquilo, conversão de unidade de concentração, escala de pH de boa. E essa questão aqui que foi mais complicadinha, né? Essa parte de estequiometria com termoquímica e com gases. Se você não sabe a parte ali da termoquímica, já zoou. Se você errar ali no PVNRT uma continha, também errou. Então achei ela difícil por causa disso. 3 contas aqui, 6 contas aqui, se você for fazer por regra de 3, né? Ou por uma conta só na análise, como a gente fez. Então, esta foi a prova. Se você quiser ver mais provas para estudar, tem FAMEMA 2023, tem FAMEMA 2024, Unesp, FMJ, que é a Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é a cidade que eu morava antes, agora eu tô em Franca, mais interior ainda de São Paulo, mais para dentro, né? Mais longe do litoral. Então eu morava em Jundiaí, fiz essas correções da Faculdade de Medicina de Jundiaí. É um bom treino aí para você da FAMEMA, tá? Então olha essas provas da VUNESP, tem uma playlist só de provas VUNESP para você treinar, beleza? Então terminamos aqui, vamos para a câmera inteira. Queria te agradecer de ter chegado aqui até o final. Você é um guerreiro de estar estudando, né? É difícil, muita coisa, muita matéria, muitas disciplinas, mas vai dar tudo certo. A gente tá se esforçando, eu tô me esforçando aqui para trazer esses conteúdos para você conseguir estudar com qualidade no seu tempo, claro, e vai dar tudo certo, beleza? Então é isso, né? O que eu faço com esse conhecimento que eu tenho? A gente compartilha com as pessoas. O que você vai fazer com o conhecimento que você tiver? O que você vai fazer com o dinheiro que você tiver? A gente gosta de pessoas, né? A gente gosta de se ajudar, de estar tudo junto, tá todo mundo que quer estudar, conseguir ter o material. E é importante, eu vou até fazer um cortezinho na edição por lá no começo. Eu criei uma pasta de materiais, né? Você que tá vendo o vídeo, você já viu isso antes, mas eu vou editar para pôr que eu esqueci. Eu criei uma pasta com materiais para você estudar. Então tem listas, vai ter 47 listas de exercício, 47 listas de fixação, mapas, resumo, roteiro de estudos. E esse link da pasta com materiais está na descrição. Então não esquece de olhar esse link da pasta para você ter um material aí 100% gratuito, não é cobrado nada, para você poder estudar, beleza? Então eu espero que dê tudo certo, força aí que a gente tá junto, beleza? Valeu e tchau!